Olá pessoal do canal da Teofísica, meu nome é Tony Pimentel, eu sou teofísico, cientista da computação, seminarista de teologia e estou aqui com vocês e também com o professor Samuel Moura Soares. Hoje nós estamos aqui para comentar um vídeo do canal Cortes do Cauê, que é um podcast feito com uma professora, uma astrofísica, que fala sobre como o universo veio a existir. Antes de começar essa nossa análise do vídeo deles, eu quero pedir para vocês para já curtirem, compartilharem e se inscreverem no canal, porque isso é muito importante para o crescimento do canal, para o crescimento da Teofísica, e para que vocês também tenham mais conteúdos como esse. Muito bem, Tony. Mais uma vez estamos aqui, né, com os nossos amigos que compartilham conosco desse canal. E serão momentos bem interessantes, né, nesse podcast do Cauê. Né, um abraço aqui ao Cauê. Desde já agradecemos, né, a gente poder... Por isso que nós estamos dando os créditos aqui. E sugerir que vocês sigam o canal dele. Ele fala sempre sobre ciência e é um canal que eu também sigo, gosto. E a gente indica também o canal do Cauê. E a astrofísica, a doutora em astrofísica Roberta, ela vai falar sobre o universo e tem coisa muito interessante que nós vamos mostrar para vocês aqui e mostrar, Tony, como que Deus se encaixa perfeitamente no modelo científico atual. Ou seja, o teísmo se encaixa perfeitamente no modelo cosmológico que nós temos atualmente na ciência. Bacana. Vamos lá. Me explica como exatamente surgiu o universo. Ok, essa pergunta, assim, hoje em dia a gente usa um modelo que é chamado de Lambda CDM. Esse modelo, basicamente em português, seria lambda matéria escura fria, basicamente. Um instantinho, Tony, pode parar aí. Então, observem, amigos, que a Roberta é uma doutora em astrofísica da USP e ela está dizendo que o modelo científico atual em voga é o modelo Lambda CDM, aquilo que popularmente é conhecido como Big Bang. Então você vai ver por aí gente dizendo que o Big Bang já não vale mais, que ele, né, questionaram, descoberta questiona o Big Bang. Nada disso é científico. O que nós temos aqui de ciência é o que ela está falando, exatamente isso. O modelo em voga na ciência, o modelo... Existem vários modelos, é importante se dizer, mas o modelo que nós, na ciência, hoje consideramos é o modelo Lambda CDM, o Big Bang. Ele continua válido, ele não foi desmentido, pelo contrário, ele foi confirmado por observações. Isso aí. E o que esse modelo diz, na verdade, né? Por que o Lambda está na frente? Por que CDM? Ele descreve o universo com uma certa distribuição de matéria escura, energia escura e a matéria visível, que a gente chama de matéria bariônica. E conforme você vai voltando para trás, você vai percebendo que toda a matéria do universo, ela vai diminuindo, o universo vai diminuindo conforme o tempo vai passando. Então, o espaço-tempo está diminuindo. O que leva a crer que nós, em algum momento, chegamos a um ponto, né, que é a singularidade. Muito bem, pode parar um pouquinho aí? Então vejam que a doutora Roberta está falando da singularidade num ponto. Eu travei discussões, Tony, homéricas com um amigo ateu, que depois acabou virando, assim, a gente acabou não conversando mais, porque essa pessoa acabava ofendendo, dizendo que eu não sabia física, que eu era o ignorante, e tudo era questão da singularidade. A singularidade, ela existe mesmo, ou só é uma abstração matemática? Né? Vamos ver o que a ciência diz, essa doutora. Vejam bem, meus amigos, essa doutora, ela não é religiosa, ela está descrevendo a ciência mesmo, que era exatamente o que eu defendia nos grupos de discussão, né, com o nosso amigo Lauro Montecarlo. Um abraço aí para o Lauro, que se não está vendo, vai ver futuramente esse podcast. E vejam a doutora dizendo exatamente aquilo que eu sempre defendi nas discussões com os ateus. Centrada em um ponto
da singularidade. E ali aconteceu, então, o fenômeno do Big Bang. Então, foi assim que o universo ele começou. Aconteceu essa explosão, que eu nem sei se pode ser chamada de explosão, né? Aconteceu esse fenômeno, o Big Bang. A expansão seria? É uma expansão que explica como o universo surgiu, né? Que surgiu dessa singularidade, que é o Big Bang. A gente não sabe exatamente o que é uma singularidade. A física não consegue explicar ainda, porque a gente precisa de diferentes áreas da física. Muito bem, Tony, pode dar uma paradinha aí. Então, observe, amigos, que ela está dizendo, né, descrevendo que a singularidade é descrita pelo modelo atual, e ela está dizendo assim, ó, nós não sabemos, com a física, explicar o que é essa singularidade, mas nós vamos avançar e ela vai mostrar que realmente singularidades são coisas reais, ela vai dizer isso, existe mesmo singularidade. Então, o nosso amigo Lauro, lá nas discussões, Tony, ele estava errado quando ele dizia que singularidade é apenas uma abstração matemática e que só existe na nossa mente, que na natureza não existe singularidade. É claro que existem singularidades matemáticas, existe vários tipos de singularidades, e as abstrações matemáticas são apenas um dos tipos, mas ela vai mostrar o que a ciência diz, que singularidades são reais e que dentro de buracos negros existe uma singularidade. Inclusive, isso foi mostrado, né, pelo trabalho do Penrose, que foi um matemático físico que descreveu exatamente no trabalho que deu o Nobel, isso que ela está dizendo agora com a física. Então, nós temos a descrição matemática, né, da física matemática, que prova matematicamente a existência de singularidades. E você está vendo que, fisicamente, os físicos sabem que singularidades existem, só não conseguem dizer a natureza dessa singularidade. E nem explicar claramente, né? O que ela disse. Ela não sabe dizer exatamente o que é. Exato, é uma questão ontológica. Nós vamos lá na frente explicar, à medida que ela for falando, sobre essa natureza da singularidade. Vamos avançar. E a relatividade geral, que são áreas que elas não se conversam entre si. Isso é o grande, assim, hoje em dia, eu acho que assim, é a grande busca da física, né? Unificar a física, encontrar juntar essas áreas, né? E a partir daí surgiu o Big Bang. Então, assim, o universo foi criado, né? Surgiu a partir do Big Bang, quando essa explosão, assim, que não é bem uma explosão, aconteceu. Você viu aí, Tony, amigos, que ela fala, o universo foi criado, ela dá um sorrisozinho, né? Entendeu? Ela dá um sorrisozinho, por quê? Porque ela está sendo obrigada, porque ela está explicando a ciência, pessoal. Ela é obrigada a dizer isso, ela está tentando encontrar uma palavra que não seja equivalente à criação. Mas observe bem, uma astrofísica que não é religiosa, está apenas descrevendo a ciência, ela usa essa palavra. O universo foi criado. Vamos ser mais pragmático, mais físico. O universo surgiu, ele emergiu. Ou seja, houve um princípio, que é aquilo que nós sempre dizemos, que a Bíblia, logo no início, diz, no princípio, a Bíblia afirma que houve um princípio, e a ciência comprova isso, exatamente. E veja, uma astrofísica que não é religiosa, dizendo que foi criado, usando essa palavra, porque ela não encontra outra palavra para explicar isso. Então, veja como o modelo teísta vai se encaixando perfeitamente, nós vamos avançar. Você vai ver, quanto mais você avança, Tony, na cosmologia, na astrofísica, mais você evidencia que Deus se encaixa perfeitamente no modelo científico atual. Vamos dar sequência, que é muito interessante. Nós não conseguimos definir o que é a singularidade? Não, a gente define ela basicamente como um ponto no espaço e no tempo, né? Muitas pessoas pensam logo que é um ponto no espaço, mas ela também é um ponto no tempo. Ela foi um ponto do passado e ela, dentro dos buracos negros, ela é um ponto no futuro. Dá uma paradinha aí, Tony. Observa bem quando ela vai definir, Tony e amigos, a natureza da singularidade, ela diz que é um ponto. Nós sabemos da matemática que um ponto é algo sem dimensão, né? Não tem dimensão. Mas se aquilo é matéria, se ali tem massa, tem energia, né? Como que não pode ter dimensão? Aí é que é um problema. Aí, para explicar isso, você vai usar a mecânica quântica.
Só que quando você usa a mecânica quântica, você tem um volume mínimo, que é o volume de Planck, onde você já tem os efeitos dessa singularidade, ela já começa a se expressar aí. Para você fazer essa unificação, você vai usar a teoria de cordas, como ela vai citar, não lembro se ela já citou. Só que para você usar cordas, por exemplo, você tem que ter um conceito de N dimensões, no mínimo 11 dimensões. Né? Algumas teorias levam ao multiverso, que teria infinitas dimensões. Então, isso não tem mais sentido material. Então, para você explicar isso, você tem que aceitar que o infinito existe. E nós vamos ver mais para frente como ela vai avançar nisso. A singularidade, a gente sabe que ela é um ponto onde a massa está concentrada, mas a gente não consegue explicar a natureza da singularidade, porque é um ponto, né? Então, nessa escala, a mecânica quântica que deve atuar, só que, ao mesmo tempo, é um lugar onde tem um campo gravitacional muito intenso, que é onde a relatividade geral deveria atuar. Só que a gente não consegue fazer essas duas áreas conversarem entre si. Basicamente, quando a gente tenta fazer as duas conversarem entre si, elas quebram. De fato, assim, quando a gente Quebra em que sentido você fala? Sim, quando a gente pega as equações, aparece divisões por zero, por exemplo. E, assim, na física, se aparece alguma divisão por zero, quer dizer que ali existe um limite. E é um limite que precisa de uma nova área para tentar explicar. A relatividade geral surgiu assim, a mecânica quântica surgiu assim. Então, se tem alguma coisa dividido por zero, ou densidade, ou energia infinita, ou qualquer coisa infinito, quer dizer que aquela teoria quebra naquele ponto. Pode parar aí, Tony. Então, vejam aí claramente o que ela está dizendo. Se tem alguma coisa que, quando você vai calcular a densidade de massa, a densidade de energia, a temperatura, seja o que for, se essa grandeza física vai para o infinito, então ela diz, a teoria quebra ali. Por quê? Porque não existe, o nosso universo, ele tem uma massa total, calculada fisicamente, e nós temos uma energia total do universo, e não é infinito isso, apesar de ser um número absurdamente grande. Eu tenho aqui até. Olha, eu então tenho a massa busca aí, total, tenho minha cola aqui, ó. 10 elevado a 50 toneladas, ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, 50 vezes. Isso. Isso é a massa total. E a energia total seria 10 elevado a 51. Pois é, então veja só. Você tem a massa e energia total, isso não é infinito. Mas se nós estamos calculando... Desculpa, aquilo... é 10 elevado a 70 joules. Ah, certo, certo. Então está aí, né, a massa, o Tony trouxe aí a massa e a energia total do universo, e isso não é infinito, apesar de ser extremamente grande. Então, passa a não ter sentido físico algo infinito. Mas veja só, Tony e amigos, como que se resolve isso? De maneira muito simples. É só admitir que o infinito existe. E por definição, Tony, Deus ele tem energia infinita, ele tem dimensões infinitas, ele é o infinito, certo? Nem todo o infinito é Deus, mas Deus é o infinito, onde ele contém todos os infinitos, todas as possibilidades, todas as probabilidades. É por isso que Jesus dizia, tudo é possível ao que crê, porque em Deus nós temos todas as possibilidades, porque ele é o infinito. E é a partir desse infinito que surge o universo. Esse infinito se expressa na singularidade. A ciência consegue chegar lá, e ela para porque ela está no limite dela. Por quê? Porque a ciência, né, ela vai estudar só o nosso universo. Então, ela tem uma limitação. E observa, Tony, que ela diz que precisa surgir um novo campo de conhecimento. Você percebe aí a teofísica, essa união, ou seja, ampliando o que nós temos como conhecimento físico hoje, o conhecimento científico. A teofísica ela vai fazer essa ligação de nós com o infinito, que não é material, porque não existe nada material infinito. Aí você tem várias teorias que vão surgir aí, mas você só troca uma singularidade infinitamente pequena por uma infinitamente grande. Para tentar explicar o universo, você sai de uma singularidade, né, do Big Bang ali, que era infinitamente pequena, e você tem que ter novas dimensões, você vai para o infinitamente grande. Ou seja, o infinito, ele não tem dimensão. Então, é por isso, Tony, que a Bíblia diz que Deus está em todo lugar.
Ele está no infinitamente pequeno, está no infinitamente grande, está em mim, está em você, está em qualquer lugar. Esse é Deus. A ciência, ela chega lá e ela recua. Por quê? Porque ela já colocou antecipadamente, né, o axioma. Não vamos considerar Deus na história. Mas Deus está dizendo assim, olha, eu estou aqui, está vendo? Eu estou falando, olha, você chegou no infinito, eu sou o infinito. É exatamente isso que mostra que o modelo científico atual se encaixa perfeitamente no teísmo. Eu acho que é até interessante a gente notar que ela fala que eles chegam, né, a ciência chega num limite, numa barreira. E como eles negam a Deus, eles não podem admitir a Deus, então, na verdade, eles estão chegando em Deus e batem nessa barreira que é Deus e voltam. Por quê? Porque eles não Exato. querem ultrapassar essa barreira. Exato, é aquilo que eu dizia nas discussões. O ateu, ele constrói uma jaula de ferro, uma grade de ferro, né, uma jaula de grade de ferro, ele se trancou lá dentro e ele jogou a chave fora, ele não sai de lá e a gente não consegue tirar porque não acha a chave, né? Então, ele criou isso, ou seja, se autolimitou no conhecimento. É aí que entra o Marcelo Gleisi ganhando o prêmio Templeton, né, com o seu trabalho, mostrando que a realidade é feita do cognoscível, aquilo que nós conhecemos e o que nós podemos conhecer, mas a realidade é feita também do incognoscível, aquilo que está além da nossa mente, que nós nem conseguimos pensar, né? Porque Deus, o infinito, a gente não consegue nem pensar, a gente tem apenas uma ideia do que é, mas é por isso que ela diz, nós não sabemos a natureza disso. Então, para a singularidade, a gente precisa de uma nova área, que é chamada de gravitação quântica, que ela ainda não tem uma base muito bem estabelecida. Ela deve respeitar, sim, as leis da mecânica quântica e as leis da relatividade geral, mas ela ainda não tem, assim, os alicerces bem estabelecidos, né? Alguns físicos tentam com a teoria das cordas, por exemplo, que é a mais famosa para tentar explicar a gravitação Muito quântica. bem, Ou como, Tony, dá como uma uma... paradinha aí. Então você vê que ela está dizendo, nós não temos o alicerce dessa gravitação quântica. O alicerce, Tony, é dizer, olha, o infinito potencial existe. Existe o infinito. Mas você admitir que o infinito existe, é você admitir que não é só matéria a realidade, que a realidade tem o imaterial. Por quê? Repito, porque a massa e a energia do universo inteiro não é infinito. Então, como que a gente chega no infinito? Que negócio é esse? Né? É simples, é admitir que existe o infinito. E aí você vai encaixar, você vê como Deus se encaixa perfeitamente no modelo atual. Se tivesse admitido que existe uma energia infinita, que existe algo infinito, né? Basta admitir isso e pronto, você vai ter resolvido esses problemas aí. Mas eles não querem fazer isso. Por quê? Porque você chegou no limite daquilo que nós entendemos como ciência. Né? É aqui que nós dizemos que a ciência precisa se unir com a teologia para estudar e descobrir como que esse infinito se relaciona com o finito, como que o imaterial se relaciona com o material. Seria correto dizer, então, que esse infinito seria um espaço maior do que o espaço e um tempo maior do que o tempo? Na verdade, esse infinito seria um conjunto de dimensões infinitas onde todo espaço e todo tempo é possível. Está contido. Está contido nesse. Ou seja, o nosso universo ele é apenas um ponto, um infinitésimo, desse conjunto infinito de dimensões. E Deus se encaixa perfeitamente nessa ideia de conjunto infinito de dimensões, que tem poder infinito, que tem energia infinita, que tem tudo infinito. E ele pode simplesmente criar o universo, como criar infinitos universos, ele pode criar qualquer coisa. Bacana. Possível teoria da gravitação quântica, mas até hoje, assim, nada chegou para, assim, realmente, ok, nós temos uma base para a gravitação quântica ainda. Então, ainda tem muito estudo ainda nessa área e a gente não sabe o que é uma singularidade. Assim, é um grande ponto de interrogação na física
E eu acho que é eu digo assim, o grande grau da física, né? Que todo mundo busca, porque é o momento onde a física vai ser unificada, né? A gente pode tanto pensar na física unificada na questão de juntar a relatividade geral com a mecânica quântica, quanto também juntar as interações, né? Porque a gente tem a interação fraca, forte, eletromagnética e a gravitacional. A gravitacional, ela é a única que não tem uma partícula associada, né? As outras três, elas têm partículas. A gravitacional não, e a gravitacional é a única que você não consegue enfiar ela dentro do modelo padrão de partículas. Então, você consegue explicar 3 das interações fundamentais, e a gravitação não. Alguns consideram a unificação da física quando você pega a interação gravitacional e consegue explicar dentro do modelo padrão. Que, assim, em geral, seria justamente também juntar a relatividade geral com a mecânica quântica também. Interessante. Então, um dos maiores desafios hoje da física é juntar ali a mecânica quântica com A relatividade geral, sim. relatividade geral. A Sim. gente, no caso, a singularidade, né, que você falou que é esse ponto aí no espaço e no tempo, está dentro do escopo da física? A Assim, gente consegue, ou seja, é um limite tecnológico e, sei lá, de cálculos para a gente conseguir, que está limitando a gente a entender o que é isso, ou está além da física? Quer dizer, o que tinha antes, né, do Big Bang? não, é assim, a singularidade, ela tem que ser explicada para física. Eu até conversei com uma amiga minha, que ela é especialista em mecânica quântica, né? Muito bem, dá uma E aí paradinha ela aí. até falou que assim, Observa bem que ela diz a singularidade tem que ser explicada pela física. O Frank Tipler, no livro A Física do Cristianismo, ele vai fazer isso, né? Ou seja, tem que ter alguma teoria que unifique essa singularidade com o modelo lambda CDM, né? Então, essa é a proposta da teofísica, é fazer exatamente essa unificação. E para isso é só admitir que o infinito existe, que ele é real. Ele só é imaterial. Por quê? Porque a matéria do universo inteiro não é infinito, então o infinito tem que ser maior do qual o universo inteiro está contido nele. É isso que a Bíblia diz. Falando de Deus, a Bíblia diz que nele nós somos e nos movemos e existimos. O universo existe em Deus. Ele emergiu da singularidade, ele emergiu do infinito. E esse infinito não é material, por isso que ela não consegue explicar com a física a natureza dessa singularidade. Vamos continuando, é muito interessante o que ela vai falar. e ela até falou que assim, eu até estava tentando entrar nessa discussão da singularidade, né, do que é a singularidade, e ela falou assim, mas assim, eu não me importo muito com a singularidade, porque aí ela falou assim, porque às vezes nem é pra gente entender a singularidade, né? Só que eu discordo disso porque a singularidade é algo que existe, não é algo teórico, é algo que a gente sabe que existe. O Big Bang foi uma singularidade. Dá uma paradinha Dentro do aí, buraco Tony. negro tem uma singularidade. Olha aí, um abraço ao nosso amigo, mais uma vez, Lauro Montecarlo, que dizia para mim, Tony, que eu era um imbecil que não sabia a física, que eu dizia que a singularidade era algo real, né? Só ver, algo que é infinito é real, existe mesmo. Ela está dizendo as singularidades existem mesmo. Lauro dizia que a singularidade é apenas uma abstração matemática. E eu dizia exatamente o que ela dizia. E perante os colegas do grupo ali, dizia, você não entende física, você é um imbecil, ignorante. Então a doutora Roberta também é uma imbecil ignorante que não sabe física? Porque ela está dizendo que singularidade existe mesmo e que na singularidade as grandezas são infinitas, vão para o infinito, e que isso não tem uma explicação física e que a física não consegue dizer a natureza do que é isso. E nós estamos aqui apenas mostrando o que a ciência diz, que a singularidade emerge do infinito. Se o infinito existe, então você consegue entender a singularidade, que é onde as grandezas vão para o infinito, e é de onde emergem todas as coisas. Perfeito. Então, assim, tem na natureza. E se tem na natureza, a gente tem que tentar explicar pela física. Então, existe alguma coisa que explique Outra paradinha isso. aí. Só que Você vê aí o que ela está dizendo? Ela está dizendo tem na natureza, e tem na natureza, nós temos que explicar pela física. Isso é
A busca da teofísica é o que ela está buscando. A busca de unificar o infinito imaterial com o material. É essa a dificuldade que a física tem. Como a priori ela estabelece, não vamos considerar essa ideia de Deus, do infinito com uma existência real, então é por isso que não tem resposta. Nem nunca vai achar resposta enquanto não se admitir que o infinito é real, apesar de ser imaterial. Ou seja, a ciência ela está sendo forçada a dizer, olha, o infinito existe, o imaterial existe. É esse o limite que nós chegamos. E é onde nós caminhamos, não tem como fugir do infinito. A ciência caminha para chegar a essa conclusão de que o infinito é real. Singularidades são reais. O infinito é real, ele só não é material. Vamos continuando. A gente ainda não chegou lá, que é justamente a gravitação quântica, que é essa área que a gente ainda não chegou lá, né? Tem um nome já, né, que é gravitação quântica, mas a gente ainda não tem os alicerces para ela para explicar. Ou seja, a gente ainda está assim, ainda passos lentos, né, chegando lá. Tem muito físico teórico trabalhando em cima disso, assim, até no Brasil tem. Então, mas assim, se tem na natureza, a gente tem que explicar, né? É uma coisa que existe, né? Não é uma coisa puramente teórica. Então, com o avanço da humanidade, vai ser possível algum dia, sei lá, 100, 200, 300, 500 anos, a gente conseguir explicar isso. Eu espero que seja menos, eu espero que eu esteja viva para ver a unificação da física, nem que eu esteja velhinha, eu espero, assim, ver esse dia onde a física poderá ser unificada, assim, é prêmio Nobel na certa, assim, sem dúvidas. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. É isso aí. Então, a gente está usando o conteúdo do canal dele, né? Do Cortes do Cauê Santos. Então, acho que fica aí a dica de também vocês se inscreverem no canal dele, além do canal da Teofísica. Muito bem, né? Um abraço ao Cauê, um abraço à doutora Roberta. A doutora Roberta é muito simpática, muito inteligente, descreveu perfeitamente o que a ciência diz hoje. Ela não escondeu, não colocou debaixo do pano os problemas, né? E vocês veem, então, que como Deus se encaixa perfeitamente no modelo científico atual. É o que eu dizia e digo nas discussões nos grupos de WhatsApp com os ateus, né? O teísmo se encaixa muito melhor no modelo científico atual do que o ateísmo. E está aí o que nós mostramos, a prova daquilo que eu disse. Um abraço, né, a todos os amigos, abraço ao Lauro. E Cauê, chama a gente aí um dia para esse podcast, né, para a gente conversar. Vai ser muito interessante, Cauê, a gente falar sobre a teofísica. Talvez você não tenha ouvido falar. No mínimo será uma curiosidade aí para os seus milhares de seguidores. Um abraço a todos e breve estaremos aqui. Dê sua opinião, né, e comentários, e a gente pode até basear futuros podcasts aqui nas opiniões, nas perguntas dos nossos internautas. É isso aí. Até mais, pessoal. Até mais.